Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que, de longe, é o mais pedido dos últimos meses, que é o meu processo de emagrecimento. Eu pretendia, no início, deixar isso como algo da minha vida privada, né? Eu não queria falar sobre isso, mas eu comecei a perceber que isso realmente mexe com a vida das pessoas, mexe com as convicções das pessoas e foi algo realmente espontâneo, né? Alguns amigos primeiro, depois pessoas na internet e com o tempo já tinha dezenas de pessoas me pedindo para mandar a dieta, me pedindo para ajudar no processo de emagrecimento delas, me perguntando qual era a minha motivação, o que que eu fiz, né? Se eu fiz cirurgia bariátrica, já adianto, não fiz. Se eu usei, né, Ozempic ou esses inibidores de apetite, não usei. Né? O meu processo de emagrecimento foi 100% natural. Foi apenas dieta e exercício. Claro que de uma maneira muito radical, como eu disse num vídeo recente, mas nada que fosse agressivo à minha saúde. Muito pelo contrário, minha saúde melhorou muito. E aí, já falo para vocês a minha motivação principal, né, para emagrecer. É óbvio que eu estava numa situação de saúde muito grave. Se vocês olharem vídeos meus de um ano atrás, eu sou praticamente outra pessoa. É irreconhecível. Eu até na minha respiração, até a minha voz mudou. O meu tom de voz era diferente, era uma voz mais cavernosa. Eu respirava muito alto, as pessoas que ficavam perto de mim reparavam que eu tinha desenvolvido uma espécie de apneia. Para dormir eu fazia um barulhão. Né? Então, assim, a pessoa vai perdendo até a própria dignidade. Né? Eu não conseguia, gente, calçar um tênis. Né? Eu falava isso há pouco agora com a Bárbara, que está me gravando aqui, e eu falei para ela, eu não conseguia amarrar um tênis, me abaixar, porque eu não respirava. Eu precisava amarrar antes e depois botar o pé dentro. Quer dizer, eu sentia dores de coluna muito graves. Eu não conseguia ficar em pé por mais de 15 minutos. Eu tive dores nos joelhos muito sérias. 2 vezes eu tive deslocamento de patela por excesso de peso no joelho esquerdo. Eu cheguei a ter tendinite no pé. Eu nem lembro agora se foi o pé direito ou esquerdo. Mas em 2023 eu tive uma tendinite no pé. Excesso de peso. Então, gente, eu não conseguia mais viver. Né? E eu cheguei, né, aos 170 quilos e eu vi que eu ia continuar engordando se continuasse daquele jeito. E se eu estava daquele jeito com 31, quando eu chegasse aos 40 eu estaria na cadeira de rodas. Aí aos 50 eu já estava morto. Então, assim, foi realmente para preservar a minha vida, a minha saúde. Mas eu vejo que isso foi uma decisão muito profunda, muito séria, que alterou a minha vida em praticamente todos os âmbitos. Isso trouxe uma ordem, isso trouxe uma clareza. Né? Não para minha inteligência, porque isso é algo que eu já tinha desenvolvido antes. Eu sempre tive certa ordem nos estudos. Então isso para mim não foi uma grande dificuldade, então não houve transformação muito grande nesse âmbito. Mas onde você põe a ordem, onde você põe um método, onde você se dispõe a levar as coisas até o fim, de modo inegociável, você sempre ganha, isso sempre transforma a sua vida. E aí a importância de colocar isso para vocês. Né? Eu vejo que a própria quantidade imensa de pessoas que têm me pedido, né, dietas e tal, mostra que elas não conseguem entender como isso foi feito em tão pouco tempo. E por que não conseguem entender? Porque biologicamente é perfeitamente compreensível. Né? Dá para calcular. Eu calculava. Eu sabia exatamente a minha taxa metabólica basal, a quantidade de calorias que eu ingeria por dia e a quantidade que eu queimava em exercício, nas minhas atividades diárias. Então eu calculava a quantidade de calorias que eu tinha de déficit e eu sabia, né, que 1 kg de gordura corporal é mais ou menos 7.700 calorias, então eu sabia quanto eu ia perder de peso no dia seguinte. E eu ia me pesar no dia seguinte, eu sabia, estava exatamente certo. Então foi uma dieta, foi matemática pura. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então, como é que as pessoas acham isso difícil de fazer? Primeiro, elas não têm informação a respeito disso, isso é óbvio. Mas o principal, elas não conseguem entender como uma pessoa pode aproveitar a própria vontade. Vontade, gente, é algo que todos nós temos. Todos nós temos força de vontade. Mas se você não tiver um método, essa vontade nunca vai desabrochar, ela nunca vai funcionar da maneira adequada. E isso pode modificar a nossa vida inteira. E é por isso que eu pretendo,
nesses próximos meses, abordar isso com vocês de um modo sistemático e muito sério. É claro que eu vou falar do meu testemunho pessoal, evidente, mas falar como vocês podem transformar a vida de vocês em muitas coisas, né? No âmbito profissional, no âmbito dos estudos, no âmbito da vida familiar de vocês e mesmo na vida espiritual, né? Porque se você tem ordem, se você tem uma vontade educada, se você tem uma vontade ordenada, você consegue fazer praticamente tudo o que você quer. Não estou aqui me fazendo, né, um vendedor de nenhuma panaceia, isso é uma coisa bastante óbvia. Mas que as pessoas não conseguem fazer. Eu não conseguia mesmo. Eu só consegui quando a situação chegou a uma tal gravidade, a um tal extremo, que se eu não agisse eu ia morrer. E esse era o medo até dos meus amigos, das pessoas da minha família. Tinham medo que eu morresse um dia. E eu não dizia para elas, mas eu também tinha. E eu via, né? Até a cambada de desgraçados aí que ficavam me xingando na internet. Eu vou até colocar alguns para vocês aí. Na edição do vídeo vai sair aí alguns xingamentos que eu recebi aqui nesse canal. Tudo bem, eu não sou nenhum adolescente, né, precisando de autoafirmação, mas é doloroso, gente. É doloroso você ouvir esse tipo de gente, né? Obviamente pessoas ruins, né? Pessoas que não sabem se colocar no lugar do outro, né? E que têm prazer na desgraça alheia, né? Mas vejam, o essencial, né, é a canalização da força de vontade que nós temos. A vontade humana precisa ser educada. Se vocês não puserem metas no que vocês vão fazer, se vocês não tiverem etapas, passo a passo, se vocês não conhecerem quais são, né, os gatilhos, como chamam, que impedem que vocês concretizem esse plano no dia a dia, vocês nunca vão conseguir alcançar meta nenhuma. Então vocês precisam dessas 3 coisas. Onde eu quero chegar, como eu vou chegar e como eu vou fazer como eu vou fazer com os obstáculos que surgem quando eu começar a trilhar esse caminho. As pessoas nunca pensam nessas 3 coisas simultaneamente. Se elas pensarem, todo mundo vai chegar muito mais longe em tudo que quiser. Então é por isso que eu estou me dispondo agora a falar sobre isso. Um processo que diz respeito à minha vida, que não interessaria a ninguém, mas que eu acho importante. Eu transformei realmente a minha vida. Isso teve um impacto, inclusive, sobre a minha vida espiritual. Eu já estou começando a me abrir demais para vocês aqui. Mas a minha vida espiritual também melhorou por causa disso. E tudo, absolutamente tudo. Quando você adquire ordem, método, quando você tem clareza nas suas ações, quando as suas ações são objetivas, você alcança praticamente tudo que você quer. A liberdade humana ela é muito maior do que as pessoas acreditam. O poder do ser humano é muito maior do que nós acreditamos hoje. É por isso que eu nem vejo assim, muita razão para ficar alertando sobre os perigos de uma postura pelagiana, etc. Porque o que existe hoje é exatamente o contrário. É a tendência a depreciar os poderes não só da vontade, como da inteligência humana. O que é a filosofia de Kant? O ser humano não é capaz de metafísica. Aliás, o que é toda a filosofia moderna? Senão, o homem não é capaz de metafísica, ou às vezes, em alguns casos, o ser humano não é capaz sequer de conhecimento. Quer dizer, um suicídio intelectual, a filosofia moderna. Isso tem um impacto também em como o homem enxerga a própria vontade. Os determinismos também, os determinismos sociais, o marxismo, o positivismo, etc. Todos vão criando uma espécie de redoma da qual você não pode sair. E nós não somos assim. Nós somos seres extremamente poderosos. Nós temos uma dignidade que é um reflexo, é uma marca da dignidade do nosso Criador.
Então, gente, vocês são capazes de muito mais coisas do que vocês alcançam. E vocês podem ter certeza que eu vou ajudar vocês nesse processo, né? Vou falar muito aqui, né? Não é só a respeito de dieta, porque isso aí só interessa quem quer emagrecer, né? E eu acho que a maioria de vocês aqui não quer emagrecer, vocês assistem esse canal por outros motivos, né? Mas é claro que eu posso responder, né? Tanto no meu Instagram eu vou fazer mais isso também, né? Responder a perguntas tópicas, né, nos Reels, né? Sobre déficit calórico, sobre a minha alimentação, sobre os exercícios que eu fazia. Foi tudo muito técnico, com muita estratégia, muito sério. Eu não conheço uma pessoa que tenha emagrecido tão rápido quanto eu. Pessoa que eu perdi 76 quilos, gente. Aliás, no momento agora é 77, eu perdi mais um desde o último vídeo que eu gravei. Então 77 quilos é o peso do homem adulto. Num período menos de um ano, né? Então realmente isso é uma coisa admirável, né? Não vou ficar me gabando aqui, mas é admirável. E tudo isso não veio de um esforço descomunal. Foram muito poucos os momentos em que eu precisei de um esforço descomunal. Houve alguns, mas foram muito poucos momentos. A maior parte das vezes foi simplesmente a constância. A constância e a consciência de estar controlando todo o processo. Vocês podem crescer da mesma maneira financeiramente, no trabalho de vocês, nos propósitos da vida pessoal de vocês, né, na família de vocês, nos relacionamentos de vocês, em tudo. Né? Se vocês aprenderem a educar a própria vontade. E é isso que eu vou começar a trabalhar com vocês a partir de agora. Eu tenho certeza que os resultados vão ser muito bons.